tudo bem? Aqui é a professora Giane. Vamos trabalhar então hoje com autotransformadores, tá bem? Então a gente já estudou o transformador, como ele funciona, e a gente vai falar sobre esse equipamento que é bem parecido. Então inicialmente, tá, as generalidades, para que a gente possa falar das suas generalidades, vamos pegar aqui um modelo de autotransformador. Então observe o seguinte, pessoal, para aqueles que já viram o transformador, que a gente tem algo diferente aqui. O que nós temos diferente? O autotransformador tem um único enrolamento. Vejam o seguinte, que este enrolamento, neste caso aqui, todo ele está fazendo parte do circuito primário. Então, temos circuito primário e parte dele está aqui fazendo parte do circuito secundário. Então, o que a gente pode dizer sobre o autotransformador? O autotransformador, ele é muito similar ao transformador, tá? Construtivamente ele é muito similar. A diferença consiste nesse equipamento ter um único enrolamento que dá origem ao circuito primário e secundário. E a sua função também é alterar os valores de tensões e correntes, mantendo a potência e a frequência praticamente constantes. Bom, vamos adiante então. Então, aqui nós temos o nosso autotransformador. Vou dar uma diminuída aqui para que a gente possa ficar com mais espaço livre, tá? Então, para comparar aí com o transformador, observem aí a diferença. Okay? Vou diminuir ele também, colocar aqui do lado e já amplio para vocês. Então, observem aqui que enquanto o autotransformador tem um único enrolamento, a gente pode ver que o transformador tem dois enrolamentos. Bom, e como funciona esse nosso equipamento de um enrolamento só? Tá? Então, o nosso autotransformador, ele pode ser elevador ou rebaixador. Então, vamos ver primeiro um autotransformador rebaixador. Vou pegar a caneta mais fina aqui. Então, funcionando como rebaixador. Então, nós vamos ter o seguinte, tá? Vamos pegar aqui uma imagem também e vamos analisar o que acontece. Então, nosso transformador funcionando como rebaixador, ele vai ter um número maior de espiras aqui no primário, então todo enrolamento como primário, e parte do enrolamento como secundário. Então, o que acontece? Quando a gente aplica uma tensão alternada, aqui então, ó, alternada, vai surgir uma corrente, que tá a nossa corrente, tá? Que vai circular pelo núcleo e vai criar um fluxo. Então, ali embaixo, essa parte preta que representa o nosso núcleo. E esse fluxo vai induzir força eletromotriz tanto no enrolamento primário, que é todo o enrolamento, quanto no enrolamento secundário, que é parte do enrolamento, proporcional ao número de espiras. Bem, então nós vamos ter aqui a tensão primária e vamos ter aqui nossa tensão secundária, é a tensão disponível para carga. Então, neste caso aqui, nós temos um número de espira maior no primário e um número de espiras menor no secundário. Vamos supor que a gente tenha 100 espiras no primário e 50 espiras no nosso secundário. E que a gente esteja aplicando 220 volts no primário e obtendo aí, então, 110 volts. Lembrem que a relação de transformação é a relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída. Então, 220 sobre 110, temos aí uma relação de transformação de 2 para 1. E lembrem também o seguinte, que a relação das tensões é diretamente proporcional à relação do número de espiras e inversamente proporcional às correntes. Considerando que o nosso autotransformador seja um autotransformador ideal. O que é um autotransformador ideal? Um autotransformador ideal é um autotransformador que tem um rendimento de 100%. Então, isso aqui a gente considera, em caso de estudos aí, como o equipamento tem uma potência,
tem perdas muito pequenas. Para estudo, a gente considera, então, que não tem perdas, que a potência de entrada, potência 1, seria igual à potência 2, tá bem? Bom, uma outra questão que a gente pode considerar aqui é em relação às correntes. Observem que a corrente, essa bobina aqui, ela tem um trecho que a gente vai chamar de série, que é esse trechinho aqui, e tem um trecho que é comum aos dois lados, que é esse trecho que eu destaquei como verdinho. Então, se eu tenho uma corrente circulando deste lado e outra corrente circulando deste lado aqui, lembrem que pela lei de Kirchhoff, que a gente tem um nó, as correntes que chegam no nó, então o somatório das correntes que chegam no nó são iguais ao somatório das correntes que saem do nó. Então, com isso, o que vai acontecer? A gente vai ter uma corrente no trecho série, que eu vou chamar de I1, que então no trecho série a gente tem I1, a gente tem uma corrente 2 na carga, e nesse trecho comum aqui a gente tem uma corrente que é a diferença das correntes. Vamos calcular essas correntes. Então, por exemplo, vamos considerar que esse autotransformador tem uma potência de 1 kVA, para que a gente possa calcular. Então, nossa potência 1 é igual, como ele é monofásico, tensão 1 vezes corrente 1. Então, 1000 volt-ampere divididos por 220 volts vai dar a nossa corrente 1, que é 4,54 amperes. Então, essa é a nossa corrente 1. Nossa corrente 2, vamos botar aqui do ladinho, nossa corrente 2 vai ser a potência 2, que é igual a potência 1, tensão 2 vezes corrente 2. Isolando, então, vai ser os 1000 kVA divididos por 110, que é a potência de saída, vai ser, então, a nossa corrente 2. E 2 vai ser 9,09 amperes. E a nossa corrente I3, ok? Então, observem que, vamos aumentar aqui na figura, que deste lado aqui o I1 está descendo e deste lado aqui o I2 está subindo. Com isso, a nossa corrente 3 vai ser a diferença entre a maior menos a menor, ok? Com sentido da maior. Então, a maior é o I2 menos o I1 e com sentido de I2. Nossa corrente I3 vai ser os 9,09 menos os 4,54. Então, isso vai dar aproximadamente 4,5 amperes. O que a gente pode tirar daqui? Podemos tirar o seguinte, que se aqui circula I1, 4,5 amperes, aqui circula I3, 4,5 amperes, todo este enrolamento aqui é feito por uma corrente menor. Então, nós vamos ter uma série de vantagens com este equipamento. Vamos colocar algumas aqui para que a gente possa, então, comentar um pouquinho sobre as vantagens nessa aula de hoje. Na próxima, a gente comenta sobre as desvantagens. Então, vantagens. Só um detalhezinho antes, pessoal. Assim como ele funciona como rebaixador, ele funciona também como elevador. Deixa eu colocar aqui para vocês. Como é que ele funcionando como elevador. Vou padronizar aqui nossa caneta. Então, funcionando como elevador. O que vai acontecer? Na realidade, nós vamos ter o contrário, ok? O contrário, aqui, ó. O contrário, então. Deixa eu cortar aqui que eu já tô com o título, ok? Então, temos aqui o contrário, ok? Então, como elevador, nós temos, observe, uma tensão de entrada aqui menor, então parte do enrolamento como primário e todo o enrolamento como secundário. Assim como nós teremos a corrente I1 aqui, circulando aqui na entrada, a corrente I2
aqui. E neste caso aqui a corrente 1 é maior, então nossa corrente 3 vai ser I1 menos I2. É isso aqui que muda. O autotransformador também é reversível, tá, pessoal? Vou botar aqui, ó, reversível. O que quer dizer isso? Que tanto pode elevar, como a gente viu aqui, ok? Ó, pode ser elevador, quanto rebaixador. Vai depender se a gente pegar como primário o maior número de espiras, como este caso aqui, ou no caso de elevador, se a gente pegar o menor número de espiras, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens também. Vou diminuir aqui um pouquinho para que a gente possa... Okay? Deixa eu voltar aqui que ele acabou pegando tudo além do que eu queria. Então, vamos diminuir essa parte aqui, ok? Vamos redimensionar para que eu possa... Tá, tudo bem. Ele quer pegar tudo, pegamos tudo. Vamos reorganizar nosso quadro aqui para que tenhamos mais espaço, ok? Vamos só apagar isso aqui que ficou aqui, de forma bem fácil. E já conseguimos aqui, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, ficou muito pequeno, então vamos colocar ali e vamos aumentar só um pouquinho. E, bom, então o que nós temos aqui? Vamos analisar também as vantagens desse equipamento. Ok? Vantagens. Deixa eu anotar aqui. Vantagens. Pelo que a gente já vem conversando, vocês podem notar o seguinte, que as vantagens desse equipamento estão relacionadas aqui, ó, com a questão que eu uso menos cobre na confecção de enrolamentos, já que eu só tenho um enrolamento. Com isso, eu também vou ter menores perdas lá por correntes parasitas, por dispersão magnética, certo? Eu vou ter um equipamento que, por ter um único enrolamento, vai ter um núcleo menor, vai ter também, vai ocupar um espaço menor. Então, as nossas vantagens vão basicamente nesse sentido. Vamos anotá-las rapidamente aqui, então. Então, nós temos economia de cobre, Claro que se o núcleo é menor, temos também economia de ferro. Temos, com isso, um equipamento mais econômico, um custo menor, no caso. Temos também menor perdas, um equipamento com maior rendimento, vou chamar assim, maior rendimento, ok? Então, nós podemos ter um equipamento, por exemplo, aqui a gente pegou o caso de um autotransformador recebendo 220, entregando 110 para uma carga, onde a gente conseguiu utilizar um equipamento de menor custo, por várias economias que se teve, fazendo a mesma função do que se fosse esse transformador aqui, ok? Então, ele tem aí uma aplicação mais econômica. Na próxima aula, nós vamos ver as desvantagens desse equipamento também, tá, pessoal? Tem algumas desvantagens, algumas limitações em aplicação. Então, por hoje era isso. Muito obrigada, grande abraço a todos.